tem de um homem, não é? Ele estava no Titanic, ele estava na 3ª classe, e todos que ali estavam não tiveram sequer esperança de serem salvos. Não é? Eles ficaram ali, a decisão foi tomada assim dentro do navio. Deixa eles lá embaixo e vamos soltar aqui salva-vidas, boias, isso, aquilo. Primeiro para a 1ª classe, depois para a 2ª, depois para a 3ª classe. E o pessoal da 1ª classe desencarnou logo, que foi o caso dele. E ele não viu a hora. Né? Embora a gente estava vendo aquilo ali, né? Eles trancaram, a gente não conseguiu sair lá de baixo. Eles trancaram qualquer possibilidade de a gente tentar pegar uma balsa daquela, até porque na 3ª classe tem mais gente do que na 1ª e na 2ª, né? E eles trancaram, tiraram, então, embora isso, eu estava com muita esperança de não naufragar ali, então eu não vi a hora. E de repente eu me vi, né? Dentro do mar, mas aquele mar não me fazia mal. E eu fiquei sem entender o que estava acontecendo comigo. Até que eu olhei assim, tinha um homem andando sobre as águas. Como eu era muito cristão, eu pensei que era Jesus. Olha que coisa interessante. Eu olhei e tinha na minha cabeça um retrato de um Jesus, né, de olhos azuis, então o cara não era assim. Mas ali andando sobre as águas, eu muito cristão, né, muito católico, se Jesus veio me buscar, é porque isso aqui é o juízo final, e ele acreditava nisso, que no juízo final Jesus vinha pessoalmente buscar as pessoas desencarnadas. Então foi aí que ele confrontou, que ele já não estava em vida, mas que ele sentiu uma alegria muito grande. Ele disse que o primeiro pensamento dele foi isso: eu não estou mais em vida, mas estou aqui nas mãos de Jesus. Não era Jesus, era o mentor dele, não é? Mas estava ali no lugar do próprio, né? Estava ali fazendo o que o próprio ensinou. A fraternidade, o que os mentores fazem, né? Ele ali, fui retirado, cheguei com muita confiança, porque eu associei aquele ser a Jesus, e aí eu não aguentei, perguntei: se você soubesse que era um mentor espiritual e tal, ele: eu não sei falar. Não sei, você tem razão, a gente não sabe aquilo que aconteceria, a gente só sabe o que aconteceu. Eu sei que naquele momento foi muito conforto, e eu olhei para frente e vi, não é? Quantas pessoas também estavam sendo retiradas daquela situação, como eu. E eu ainda pensei: nossa, Jesus tem condição de se multiplicar, de estar em diversos lugares realmente ao mesmo tempo. Ele é realmente onipresente, onisciente, porque ele estava ali. Ele foi uma das visões, assim, embora fosse um momento muito trágico, né? Nós estamos falando aqui de um naufrágio. Até hoje foi a coisa mais linda que eu vi na minha vida, Lu. Aquelas pessoas ali sendo levadas pela mão, não é? Aqueles seres de luz ali sobre aquelas águas, e as pessoas sendo levadas, e de repente eu vi que estava se tendo brigas dentro do navio, que ainda não tinha naufragado todo, pessoas que estavam ali, que naturalmente eram da 1ª e 2ª classe, não é? Que estavam se matando, matando os outros ali, com um ódio imenso. Eu olhei para aquilo e naquele momento eu agradeci a Deus de estar numa condição diferente, não é? De estar naquele momento ali em outra condição. Eu estava ali nas mãos da luz. E ele repetia isso, gente, sabe assim? Ele, apesar de ser um momento dramático, todas as pessoas, ao serem resgatadas ali, não é? Recebiam uma mão,
elas davam a mão e todas estavam muito calmas. Foi uma coisa assim muito importante. E de repente eu também olhei para outras pessoas onde existiam, no meu pensamento, era a onisciência e onipresença de Jesus. Para mim era Jesus, que ele podia se multiplicar, não é? E ele oferecendo a mão para aquelas pessoas que tinham sido desencarnadas dentro do navio, ali no ódio, e que elas não queriam. Eu vi essa cena, registrei e me entreguei à minha cena. E cheguei no plano espiritual, com muita calma, com muita tranquilidade, fui recebido com muita fraternidade, me senti em paz, não é? Chegaram também, eu estava com 2 filhos que chegaram, a minha esposa, que estava comigo também, chegou, eu os reencontrei lá, não é? E ficamos ali, assim, tomados de muita graça, da graça divina. E ter tido esse movimento de graça divina naquele momento, tirou de mim, eu não me lembro assim, não ficou a coisa do trauma, não ficou a coisa do medo, não fiquei com raiva. E no primeiro momento, quando eu vi eles tirarem a oportunidade da gente sair dali, me veio a raiva, me veio a indignação, né? Como eles fazem uma coisa dessa. Mas, quando eu me vi nas mãos do que eu acreditei naquele momento ser Jesus, foi tão forte essa experiência que a raiva não resistiu, nada. Né? Tanto eu, como minha esposa, meus filhos e todos que nós encontramos ali, entendeu? Eram mais ou menos as 800 pessoas que subiram. Todas estavam assim, num estado de graça muito grande. E muitas delas já encarnaram, e eu ainda não encarnei, porque um jovem que foi meu filho nessa experiência encarnatória, nós combinamos que ele ia encarnar e eu seria o mentor espiritual dele, na experiência, na vivência dele. Então, nesse século eu me trabalhei muito assim, estudei muito no plano espiritual, fui ver a luz do conhecimento para deixá-la penetrar na minha mente e abrir os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração espiritual para acompanhar, enquanto meu filho estava renascendo e eu estava aqui estudando, não é? E ele renasceu aí mais ou menos nos anos 70 e ainda está em planeta Terra, e eu estou trabalhando como mentor dele. Gente, olha, esse relato me deu tanta força, sabe? Eu voltei para conversar, inclusive, com esse mentor, com esse espírito, né, umas 2 vezes, porque ele me trouxe realmente uma coisa assim, uma visão, né, disso, que quando a gente tem espiritualidade no coração, num momento desse, que é um momento que tanta gente tem medo, que é um momento que tanta gente não quer nem pensar, tem gente que quer nem ouvir falar, né? Se tiver realmente ali uma espiritualidade, uma crença, esse momento pode se transformar numa graça divina, como foi para essas 800 almas dentro daquele coisa do Titanic, que foi uma coisa séria.